E aí galera, bem-vindo ao canal, SeekerD aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre o desafio extremo. Então já aproveita, se inscreve no canal, deixa o joinha para não perder nenhuma novidade. Vou falar sobre o desafio extremo dessa semana, então vou tentar explicar mais ou menos o que está acontecendo aqui. A gente começou pelo Goblin Leader. Ele é do tipo médio, vento, humanoide. Então eu tô batendo aqui com terra. De tempos em tempos ele dá esse Earth Spike. É só você afastar enquanto ele estiver segurando a lança. Então agora eu vou começar a bater de novo. Ele só tem 3 skills. Então essa da Earth Spike. Essa que ele invoca vários goblins. Então você consegue ficar no intervalo das explosões para não tomar dano. Então agora ele vai de Earth Spike again. E de tempos em tempos ele joga um buff de um burn. Tente não ficar próximo aos amigos, porque esse burn dá dano em você e quem está próximo. Então se tiver várias pessoas acumuladas, as 2 pessoas ou as 3 pessoas vão tomar 3 vezes o dano e aí fica intancável. Então o segredo dele é não ficar todo mundo junto. Lembra que o pet conta como um player para esse burn, tá? Então toma bastante cuidado com o pet. Uma dica que eu dou é quando esse burn marcar você, você troca o pet. E aí o pet novo que vai entrar sem esse debuff. Ele é o mais difícil. Ele e o Baphomet, mas essa semana não teve o Baphomet. Então, quando tiver o Baphomet, eu volto com um segundo vídeo para explicar. Mas a mecânica dele é basicamente essa. São esses 3 skills que ele tem. E aí é só você ir controlando com APT e conversando certinho. Bem, vou deixar vocês verem aí o final dele. E aí eu volto no próximo MVP. Bem, vamos entrar no segundo MVP. Esse é o Drácula. Ele é Shadow Demônio Grande. Então você pode usar Minouros e pede pro Priest dar as peças. As mecânicas dele eu acho bem simples. Então ele fica dando esse hitzinho. Então se você tiver um tanque e o tanque tiver com ele, quase não dá dano. Ele fica dando de tempos em tempos um Hell Judex. Então é só você afastar, é o que está acontecendo aí. Eu estava distraído digitando e tomei, mas é bem lento. E esse Scarlet Storm. Esse é o mais chato, porque ele fica puxando os players e enquanto ele está puxando ele cura. Né? E aí dependendo da quantidade de tempo que ele te puxa, ele te dá HK. Mas também é bem simples, eu estava conversando na hora, então eu não estava prestando atenção. Mas como vocês podem ver, ele é lento. Depois que ele fica com 50% da vida, ele começa a invocar os Dranliar, que ele, se ele encostar em você, ele explode.
Mas se você tiver alguém que dê dano em área, que nem no caso eu tenho o Priest, não tem problema nenhum, os Droniliar morrem antes deles conseguirem encostar em alguém. Então esse aqui é bem tranquilinho, é mais dar dano bruto mesmo e matar ele o mais rápido possível. Bem, volto pro próximo do VP. Bem, agora a gente vai começar a enfrentar o Faraó, terceiro MVP. Ele é grande, humanoide Shadow. Eu só tenho uma Hydra falsa aqui, Illusion, então eu vou usar ela. E nele também funciona o Aspersion, então é bom ter um Priest para dar Aspersion. O Faraó, ele é tranquilo, eu também acho ele tranquilo. Ele fica de tempos em tempos dando um hit ao redor dele, mas esse hit não dá tanto dano. Quando ele chega em 50% da vida, ele linka a esses 4 sarcófagos que ficam ao redor do mapa. E aí é só você matar os bichos que estão indo na direção dele, que ele não cura a vida. E ele também fica dando uns raios que pegam em 3 ou 4 direções. Você consegue tancar um raio, mas é bom não ficar entre 2, que 2 fica pesado. Mas um raio é tranquilo. Tá vendo? E quando ele invocar o sarcófago pela segunda vez, não precisa matar os bichos, pode focar o dano nele. Vamos para o quarto e último MVP. Esse é o quarto e último MVP dessa semana. O Drake. Ele é médio Undead. Então a única carta que vai ter disponível nele é a Esqueleto Operário. No caso eu não tenho ela, então eu estou só batendo com o Aspersion do Priest mesmo. Ele fica de tempos em tempos invocando umas ondas. É bem fácil de esquivar, vai ficar alguns quadrados em branco que você não toma esse hit, então tá vendo? Você vai para esses quadrados. E quando ele chega em 50%, ele vai invocar um Knight para ajudar ele. Esse Knight você consegue esquivar de todos os hits dele usando o Safety Wall. Então, aqui no caso a gente está numa PT bem forte, não precisou, mas é só você colocar o tanque ou quem for necessário dentro do Safety Wall que você não toma dano. E aí você precisa esquivar só das ondas mesmo. Tá bom? Então acho que o vídeo dessa semana fica desse jeito. Ficou faltando o Baphomet, o Orc Lord e o Edgar. Então assim que eu fizer eles eu volto com um vídeo explicando a mecânica dele. Obrigado por assistir, galera. Até o próximo vídeo. Falou!